Em 18 de fevereiro de 2001, em uma manhã fria de domingo, o agente especial do FBI, Roberto Hansen, foi preso pelo governo dos Estados Unidos por conspiração para cometer espionagem em um caso que causaria um grande impacto em toda a comunidade de inteligência. Roberto Hansen, um agente do FBI aparentemente normal e respeitado, seria exposto como um dos mais notórios agentes duplos. O Departamento de Justiça descreveu isso como possivelmente o pior desastre de inteligência da história dos Estados Unidos. Mas o que levou esse agente do FBI discreto por um caminho de mentiras, traição e engano? Por que ele trairia seu país e venderia segredos aos soviéticos por décadas? O que esperava ganhar e como ficou despercebido tanto tempo? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente na infame história de Robert Hansen. Robert Hansen nasceu em Chicago, Illinois, em 18 de abril de 1944, em uma família luterana de origem alemã e polonesa. Seu pai era policial no Departamento de Polícia de Chicago e sua mãe era dona de casa. Durante toda a infância de Hansen, ele teve uma relação de amor e ódio com o pai. Embora seu pai o menosprezasse e o maltratasse, Hansen o adorava abertamente e o via como um modelo a ser seguido. Muitos achavam que o tratamento do pai influenciaria bastante o que viria a seguir. Na adolescência, Hansen era conhecido pelo grande interesse em espionagem soviética, acreditando que eles eram os melhores no ramo. Ele buscava aprender os mecanismos internos da KGB e mais tarde estudaria russo na faculdade. Após se formar na faculdade com um mestrado em contabilidade, ele seria rejeitado pela Agência de Segurança Nacional e acabaria entrando para o Departamento de Polícia de Chicago, assim como seu pai, exceto que Hansen não era um policial comum. Ironicamente, ele trabalhava em contabilidade forense, onde investigava policiais suspeitos de corrupção. Após 3 anos no Departamento de Polícia de Chicago, Hansen pediu demissão e entrou para o FBI. Em 12 de janeiro de 1976, Hansen fez um juramento de verdadeira fé e lealdade aos Estados Unidos. Mas apenas 3 anos depois, Hansen mergulharia nas trevas e começaria a trair esse juramento. Hansen começou sua carreira no FBI como qualquer outro agente, focando em seu trabalho, se dedicando e começando uma família. Os primeiros anos foram normais, até cerca de 3 anos na carreira, quando foi designado para a contra-inteligência. Sua nova tarefa era criar um banco de dados de inteligência soviética, iniciando uma reviravolta surpreendente em sua carreira. Do nada, Hansen fez seu primeiro contato com os soviéticos, abordando um agente da inteligência militar soviética e propondo ser um agente duplo. Em 1979, ele entregou anonimamente um pacote a um escritório comercial soviético usado como fachada para o GRU, a Agência de Inteligência Militar Soviética. Esse pacote revelou a identidade de um infiltrado do FBI dentro do GRU. Nos 2 anos seguintes, Hansen continuou vendendo informações para os soviéticos, ganhando cerca de $20 mil. As informações vazadas focavam nas atividades de vigilância do FBI e listas de suspeitos agentes de inteligência soviéticos. A traição mais significativa desse período envolveu Dmitry Polyakov, um general do exército soviético que havia sido um informante crucial da CIA, repassando grandes quantidades de informações para a inteligência dos Estados Unidos. Tragicamente, como consequência de sua traição, Polyakov seria posteriormente executado pelos soviéticos. O impacto das ações de Hansen na inteligência dos Estados Unidos gerou preocupações na comunidade, indicando possível infiltração. No entanto, ele conseguiu evitar ser descoberto, em parte devido à suspeita contínua em torno do informante da CIA, Aldrich Ames, durante aquele período. Curiosamente, enquanto Hansen fugia da vigilância do FBI, não escapou da atenção da esposa. Em 1980, ela o flagrou com papéis suspeitos e o confrontou. Surpreendentemente, ele admitiu que vendia segredos aos soviéticos. Você pensaria que ele arranjaria desculpa melhor? Ele insistiu que os segredos entregues não tinham valor e prometeu nunca mais falar com os soviéticos. Apesar de Hansen ter parado de espionar por 5 anos para cumprir a promessa à esposa, ele acabou retomando suas atividades para os soviéticos. Só que desta vez,
Hansen levaria sua traição a um novo patamar e não haveria mais volta. Apesar de Hansen ter mantido comportamento exemplar por 5 anos, após descobrir sua esposa, ele logo compensaria o tempo perdido. Depois disso, ao longo desses anos, ele foi transferido para cargos que lhe davam acesso a informações mais sensíveis e vitais. Em 1981, ele foi transferido para a Unidade de Orçamento da Divisão de Inteligência do FBI em Washington, D.C., e então, de 1983 a 1985, ele fez parte da Unidade de Análise Soviética do FBI. Cada cargo lhe deu acesso a documentos e informações confidenciais, que depois compartilhou com seus contatos. As coisas tomaram um rumo sério em 1985, quando Hansen começou a atuar como agente duplo, usando o codinome Ramon Garcia. Nesse papel, ele continuou entregando documentos e arquivos de computador, expondo atividades de inteligência e contra-inteligência dos Estados Unidos, tanto no país quanto no exterior. As informações que ele forneceu resultaram na identificação e captura de vários agentes duplos no sistema de inteligência soviético, com pelo menos 3 sendo presos e executados por causa de seus vazamentos. Pelos esforços, os soviéticos pagaram a Hansen $500 mil e algumas joias. Hansen novamente teve sorte e evitou ser descoberto por vazar informações sobre esses 3 sem saber disso. O informante da CIA, Aldrich Ames, tinha se adiantado e já havia vazado as informações deles no início daquele ano, então o FBI estava culpando Ames pelo vazamento. Hansen não foi suspeito nem investigado, o que aumentou seu ego e o levou a continuar seus esforços como agente duplo. 2 anos depois, em 1987, Hansen seria chamado de volta a Washington, D.C., com a missão muito importante de estudar todas as infiltrações conhecidas e rumores de infiltração no FBI. Você provavelmente já imagina onde isso vai dar. Robert Hansen estava basicamente sendo encarregado de procurar a si mesmo. Como era de se esperar, Hansen teve muito cuidado para não se revelar durante seu estudo. Mas o mais impressionante é que, além de enganar o FBI, ele entregou todo o seu estudo para a KGB em 1988. Mais tarde naquele ano, as coisas começariam a alcançá-lo. Hansen seria repreendido em relatório do governo por violar gravemente a segurança ao revelar informações secretas a um desertor soviético. Em uma reunião de esclarecimento, os agentes envolvidos relataram a violação a um supervisor, mas por motivos desconhecidos, nenhuma ação foi tomada. Provavelmente porque ele ainda não era visto como possível agente duplo, mas isso começaria a mudar para Robert Hansen. Sua crescente arrogância e as prisões de suspeitos de serem agentes duplos e espiões chamaram atenção para suas ações. Enquanto continuava suas traições, um alvo se formava em suas costas. O começo do fim da traição de Hansen foi colocado em movimento quando as consequências de suas escolhas começaram a alcançá-lo. Durante o final dos anos 1980, Hansen, provavelmente achando que nunca seria pego, continuou sua sequência de espionagem. Ele compartilhou informações extensas com os soviéticos, incluindo planos do governo dos Estados Unidos para inteligência, listas de agentes duplos americanos e outras informações cruciais. No entanto, em 1990, as suspeitas em torno de Hansen começaram a aumentar. Nesse mesmo ano, Mark Walk, cunhado de Hansen e também agente do FBI, passou a suspeitar das atividades de espionagem de Hansen. A revelação ocorreu quando a esposa de Hansen, irmã de Walk, contou a ele sobre um arquivo com dinheiro encontrado sobre a cômoda na casa dos Hansen. Walk já ouvira da irmã que Hansen cogitava se aposentar no Bloco Comunista Oriental, na Rússia Soviética. Combinando essas informações com o conhecimento de que o FBI estava ativamente procurando por um infiltrado, Walk decidiu recomendar ao FBI que investigasse Hansen. Infelizmente, seu supervisor não tomou nenhuma atitude em relação à sua recomendação. Mais uma vez, Hansen ficou cada vez mais ousado. Após o colapso da União Soviética em 1991, Hansen abordou descaradamente o GRU em uma embaixada russa pessoalmente e se aproximou de um de seus oficiais em uma garagem. Com um pacote de documentos em mãos, ele se identificou pelo seu codinome soviético Ramon Garcia e ofereceu seus serviços como espião.
O oficial que ele abordou não reconheceu o codinome e mandou ele cair fora. Após esse incidente, os russos registraram um protesto oficial junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, mesmo que Hansen literalmente tenha mostrado seu rosto, revelado seu codinome e sua ligação com o FBI, ele milagrosamente escapou de ser descoberto e preso. Quando a investigação sobre o incidente não avançou, Hansen continuou a correr riscos até o início dos anos 90. Ele frequentemente despertava suspeitas com seus comportamentos estranhos e era alvo de investigações sobre suas ações. Ele invadiu o computador de um colega do FBI, gerando uma investigação sem resultados. E até mesmo um agente duplo condenado do FBI disse ao FBI que suspeitava que Hansen fosse um espião. Com a prisão de Aldrich Ames em 1993, os Estados Unidos pensaram ter eliminado um de seus maiores agentes duplos e fontes de informações para os soviéticos. No entanto, algumas das informações que foram vazadas não poderiam de forma alguma ser atribuídas a Ames, o que levou a esforços contínuos para descobrir quem mais estava vazando informações. Infelizmente, isso levou os investigadores a suspeitarem erroneamente do oficial de operações da CIA, Brian Kelly, como sendo o responsável pelos vazamentos de Hansen após o incidente na garagem. Hansen ficou cerca de 8 anos sem contato com os russos, o que foi seu maior hiato até então. No entanto, ele simplesmente não conseguia se afastar. Sua decisão de voltar a atuar como agente duplo acabaria levando à sua queda. No ano após a prisão de Aldrich Ames, FBI e CIA criaram uma equipe conjunta para identificar o responsável pelos vazamentos de informações, dando ao espião suspeito o codinome Grey Suit. Hansen ficou discreto por 8 anos e passou despercebido, enquanto a equipe eliminava nomes um a um. Em 1999, após quase 8 anos de inatividade, Hansen retomou suas atividades como agente duplo. Ele restabeleceu contato com o SVR, o sucessor da KGB. Apesar do hiato de 8 anos, o FBI e a CIA ainda estavam procurando ativamente por Hansen. Um momento crucial ocorreu em 2000, quando o FBI e a CIA obtiveram documentos russos autênticos que implicavam um espião americano semelhante a Hansen. Investigadores recrutaram oficiais russos insatisfeitos para expor infiltrados, investindo milhões de dólares para obter um arquivo com uma fita de áudio de Hansen. Eles ainda não sabiam que era ele na gravação. Após conseguir o áudio, os investigadores o ouviram. A fita era uma conversa entre o infiltrado e um agente da KGB. Embora a voz parecesse familiar, eles não tinham certeza de quem poderia ser. Os investigadores só descobriram as anotações do infiltrado ao analisar os arquivos dados pelo agente russo. Usando uma citação do discurso de George S. Patton ao Terceiro Exército sobre os japoneses púrpura e mijões, um dos investigadores lembrou que Hansen usava essa mesma citação. Ao ouvirem a gravação de novo, reconheceram que a voz desconhecida era de Hansen e do infiltrado. Finalmente, os locais, datas e casos identificados foram comparados com as atividades de Hansen durante o período. 2 digitais de um saco de lixo no arquivo foram confirmadas como de Hansen. Agora, só faltava pegá-lo em flagrante para aumentar as chances de condenação. Hansen estava para se aposentar, então os investigadores precisavam agir rápido para pegá-lo em flagrante espionagem. Nesse momento, Hansen atuava destacado no escritório de missões estrangeiras do Departamento de Estado. A liderança do FBI decidiu remover Hansen de sua posição temporária e trazê-lo de volta à sede para monitoramento próximo. Eles lhe deram uma promoção e tarefa fácil para deixá-lo confortável. Afinal, quem daria aumento a alguém sob suspeita? Isso provavelmente inflou ainda mais o ego de Hansen. Em fevereiro de 2001, cerca de 300 pessoas estavam trabalhando na investigação e monitorando Hansen. Ele era rastreado desde que saía até voltar para casa. E assim confirmaram que continuava sendo um espião ativo. Tudo culminou em 18 de fevereiro de 2001 no Parque Foxstone, em Viena, Virgínia. Numa manhã fria de domingo, Hansen marcou uma entrega secreta de informações aos russos, enquanto o FBI o vigiava de perto. Eles o observaram descer por baixo de uma ponte, deixar o pacote, voltar e retornar ao seu carro enquanto pegava as chaves. 2 vans com membros da SWAT desviaram na frente dele e o prenderam rapidamente. Ao ser preso,
Hansen perguntou: o que demorou tanto? Com Hansen sob custódia? Um dos agentes duplos mais notórios da história dos Estados Unidos finalmente havia sido capturado. Mas como a justiça foi feita? Com Hansen preso e uma quantidade incrível de provas contra ele, ele acabaria se declarando culpado de 15 acusações de espionagem em 6 de julho de 2001, como parte de um acordo judicial. Ele evitaria a pena de morte em troca de cooperação total ao revelar suas atividades ao governo, mas não ao público. Hansen seria condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, passando o resto da vida em uma cela na infame prisão Supermax, no ADX Florence, no Colorado. Ele passaria 23 horas por dia dentro daquela cela até falecer em 5 de junho de 2023. Hansen jurou apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra inimigos estrangeiros e domésticos, mantendo fé e lealdade a ela. Porém, ele preferiu quebrar esse juramento. O FBI confiou a ele alguns dos segredos mais sensíveis do governo dos Estados Unidos, e em vez de honrar essa confiança, ele abusou e a traiu. Se você quiser saber mais sobre Robert Hansen e a história de como ele foi capturado, temos uma leitura recomendada para você. Confira Espião, a história de como Robert Hansen do FBI traiu a América, de David Wise. Escaneie o código QR na tela ou acesse o link na descrição abaixo. Se curte vídeos de histórias, confira nosso sobre a Red Cell, unidade que levou à prisão do fundador da SEAL Team 6, Richard Marcinko. Escaneie o código QR na tela ou acesse o link na descrição abaixo, junto com nossas redes sociais. Bem, essa é a versão resumida e direta da infame história de Robert Hansen. Se aprendeu algo com este vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Você realmente quer estar aqui? Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui.